sido, ouvir testemunhos que edificam a nossa fé, ouvir a palavra cantada e agora a palavra pregada. Lucas 22, versículo 44. Diz assim o texto sagrado: e em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, é um texto especial das Escrituras. Estou aqui um pouco resfriado, mas feliz pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Esse texto aponta para um momento de grande sofrimento na vida do meigo nazareno. A vida de Jesus foi repleta de sofrimento. Ele nasceu já em meio a sofrimento. A igreja conhece o relato bíblico, não havia lugar na hospedagem. Ele, como cordeiro, nasceu numa estrebaria, um lugar de animais. Não nasceu em um berço de ouro, mas em uma manjedoura. Uma manjedoura não é aquele presépio que os artistas fazem ali, tudo organizado, bonitinho, não. Manjedoura era um buraco na rocha, aonde colocava água, colocava alimento para os animais. Era um ambiente sujo, mas Maria deu um jeitinho ali, envolveu a criança em panos. Jesus nasceu numa família pobre, se vestiu como pobre, comeu o pão de pobre, foi perseguido já na sua infância. Hoje nós vemos aí países enfrentando dificuldades e as pessoas, para escapar, fogem para outros países, imigram, são refugiados. Jesus foi refugiado quando criança, refugiou-se no Egito para escapar. O inimigo sempre procurou frustrar o plano de Deus na vida de Jesus. Quis matar Jesus logo quando criança. Mas antes da humanidade ser criada, antes do mundo existir, a cruz já estava incrustada no coração de Jesus. Ele nasceu para morrer. E a sua morte foi uma morte cruel. Foi a morte de cruz. Quando Jesus inicia o seu ministério, Satanás veio tentá-lo. Assim como o Satanás tentou o primeiro Adão, que foi feito alma vivente, o segundo Adão, Cristo, Espírito vivificante. O primeiro Adão foi tentado no deserto, aliás, tentado no jardim do Éden. O segundo Adão, Cristo, foi tentado no deserto. O primeiro Adão tinha as frutas daquele pomar em abundância. O segundo Adão, Jesus, passou fome no deserto. O primeiro Adão caiu no jardim. O segundo Adão, Jesus, venceu no deserto. E porque ele venceu, nós nos tornou mais do que vencedores. Bendito seja o seu santo nome. Mas, à medida que os dias iam passando, o seu sofrimento ia se intensificando. Ele sabia que em breve estaria
sendo entregue nas mãos dos príncipes, sacerdotes, escribas, e depois na mão dos gentios. Ele anunciou isso no capítulo 16 e no capítulo 20 de Mateus. Ele já sabia que iria padecer aflições muito grandes. No entanto, lá no Getsêmani, o período que antecedeu o Getsêmani foi um momento especial, não sem sofrimento, porque lá, naquela noite pascual, ele celebrou a Páscoa, e logo em seguida, naquela mesma noite, instituiu a Santa Ceia. A primeira Santa Ceia foi ali. Judas, um dos 12, saiu para atrair o Salvador por 30 moedas de prata. Jesus sabia de tudo. Ainda fez alguns apelos para que ele se arrependesse. Ainda disse: aquele que mete a mão comigo no prato é aquele que molha o pão, dando a ele a oportunidade de se arrepender. No entanto, diz a Bíblia que Satanás entrou no coração de Judas. O apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Da tentação a gente tem que fugir, mas do adversário a gente tem que resistir. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meus irmãos, quando eu era novo convertido, eu entendia que era o inimigo combatendo, avançando, a gente recuando, mas tinha uma promessa que as portas não prevaleciam. Mas, meus irmãos, depois eu entendi que portas não são armas de ataque. Portas é o último recurso de defesa. Então não é a igreja recuando, não. É a igreja avançando no nome do Senhor e o inimigo batendo em retirada, e as portas não vão resistir. Ele quer nos usar para conquistarmos vidas para o seu reino. Pregues a palavra, pregue o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crer. Anuncie o evangelho diuturnamente. Aproveite todas as oportunidades. Quando a Bíblia diz remir o tempo, significa aproveitar oportunidades. Aonde você estiver, seja uma testemunha de Jesus, do amor do Salvador. Porque Deus amou o mundo, e este é o coração da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Vamos por etapas. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento ao mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, o maior presente, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, nele crê, a maior atração, não pereça, a maior promessa, mas a maior adversidade, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Filhinhos, disse João, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. A vida eterna já está na igreja. A vida abundante de Jesus está conosco. Compete-nos desenvolver a salvação no temor e no tremor diante de Deus, amando a sua bendita palavra, meditando nela de dia e de... Porque fazendo assim seremos como a árvore plantada junto à margem de que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer é promessa. Ele não mente. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Meus amados,
Mas Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Jesus sabia que a hora do império das trevas estava se aproximando. E Jesus chama os 11 para um lugar chamado Getsêmani, que fica no Monte das Oliveiras. Segundo os estudiosos, uma oliveira pode viver até 2.500 anos. É uma das árvores símbolos de Israel. Talvez alguma das oliveiras que presenciaram Jesus ali ainda esteja de pé ali em Jerusalém. No pé do monte, talvez no pé, na verdade era um quadrilátero de cerca de 50 metros de superfície. Havia muros em volta, ficava fora dos muros de Jerusalém, no caminho para Betânia. Os discípulos tinham o costume de estar ali, de se reunir. Quando Jesus ia para Betânia, para a casa de seu amigo Lázaro, porque Jesus, ele cultivou amizades. Intencionalmente ele desenvolveu relacionamentos. Quando ele estava muito cansado, ele ia passar uns dias lá na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Devemos desenvolver amizades, devemos cultivar amizade com os irmãos. Não somente dentro daquele círculo restrito, mas devemos cultivar amizade com cada um dos irmãos, porque todos aqui custaram o precioso sangue de Jesus. Independente da coloração da pele, da condição financeira, do status, independente de qualquer coisa, nós somos todos um em Cristo Jesus. O maior aqui é Deus, todos nós somos do mesmo nível em Cristo Jesus. Agora eu lembro-me de uma analogia, de uma fábula. Fábula é uma história que dá-se vida a seres ou alguma coisa que não é animada para se extrair uma lição. E houve uma reunião no corpo humano. Os órgãos se reuniram para escolher quem seria o rei. E o coração disse: eu mereço ser o rei. Porque eu bombeio o sangue que leva o oxigênio e os nutrientes para todas as células do corpo. E os pulmões serão alto lá. Só leva o oxigênio porque a gente faz a transação ali entre o gás carbônico e coloca o oxigênio no sangue. E o estômago não, mas os nutrientes, quem tritura, quem quebra e quem manda na corrente sanguínea somos nós. E os rins não, mas nós filtramos. De modo que cada órgão do corpo foi dizendo por que merecia ser o rei. Até que o intestino, meio caladinho no canto, resolve: ei, eu mereço. Tu? Rapaz, fica no teu canto aí, só vai para ti o que não serve. Aí ele resolveu ficar calado mesmo. Ele resolveu fazer greve. 3 dias depois, irmão, nada funcionava mais. Reunião de emergência. Eleger o intestino rei do corpo humano. Quem a gente pensa que tem pouco valor, é fundamental na igreja, no corpo de Jesus. Valorize os irmãos, porque Cristo Jesus nos valorizou, mesmo sem termos nada de atrativo em nós. Meus irmãos, Jesus vai com os discípulos, com os 11. Chega num determinado lugar e diz para eles: fiquem aqui. Eu vou mais adiante orar. Mas ele sabia que o maior sofrimento até então estava por acontecer naquela noite. Aquela noite que era iluminada pela lua pascual, que iluminava as árvores daquele pomar, as oliveiras. Jesus então sente a necessidade de ter amigos perto dele. Tinha 3 dentre os discípulos que eram mais próximos: Pedro, João e Tiago. E ele chama justamente esses 3. Lá no Monte da Transfiguração, eram esses 3 que estavam com Jesus. Lá para ressuscitar a filha de Jairo, eram esses 3 que estavam com Jesus. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos, mas tem uns que são mais chegados a Jesus. O nível de intimidade, quem define não é Deus, somos nós. Ele diz: vinde a mim, compete a nós irmos, nos esforçarmos. Eu sei que é graça, mas a graça não é contrária a esforço, a graça é contrária a mérito.
Deus nos manda, esforça-te, tem bom ânimo. A Bíblia diz, persevera em oração. E Jesus sentiu necessidade de ter aquelas pessoas mais próximas. Aí chama João, Tiago e Pedro. Mas ele estava ali, de repente, sentindo uma angústia muito grande. Jesus, imagine só, irmãos, Jesus ficando assombrado. A Bíblia diz que ele começou a ficar com medo. Ele começou a sentir pavor. Ele começou a se sentir combatido. O inferno vomitou sobre Jesus ali. As trevas, as nuvens negras vieram oprimir Jesus. A tentação veio como nunca ali sobre Jesus. De repente ele começa a dizer que a sua alma estava triste, mas não era somente triste, estava cheia de tristeza. E para dar a ideia do nível de tristeza de Jesus, ele ainda completou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus ali no Getsêmani, ele teve uma visão do cálice da ira de Deus que ele ia beber lá na cruz. Ele nunca tinha visto até então uma visão tão viva. Deus ali mostra para ele o cálice, que representa o sofrimento. Ele vê a cruz, ele vê o escárnio, ele vê a zombaria, ele vê as pessoas desprezando o sofrimento psicológico, físico, e ele vê o sofrimento espiritual também. Vendo aquele sofrimento, aquela fornalha, aquele tormento, muito mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor. Ele vai até a beira da fornalha, ele precisa ver tudo, para que ele tome a decisão. Tudo que Jesus fez na terra, irmãos, nada do que ele fez foi como Deus. Tudo que Jesus fez foi como homem. Jesus venceu a tentação lá no deserto como homem. Ele não podia cair, irmão. Se não pudesse, irmão, seria só um teatro. Pastor, mas Jesus andou sobre as águas, foi o dom de operação de milagres e maravilha. Pastor, mas Jesus curou a sogra de Pedro, foi os dons de cura. Jesus deu ordem ao vento, ao mar, e eles se aquietaram, o dom da fé, o dom de maravilhas. Tudo que ele fez, a Bíblia diz em Atos 10:38, que Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Tudo que Jesus fez foi como homem, e como homem ele começou a se apavorar. Sabe por quê? Porque ele sabia da fraqueza humana, embora ele nunca tivesse pecado, porque ele foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas não achou-se engano na sua boca. Ele não pecou, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás. E agora ele estava no Getsêmani, diante daquela pressão. Meus irmãos, a pressão foi tão grande. Eu vou orar mais à frente. Ele queria ter mais liberdade. É muito bom orar junto assim na igreja, mas tem momento que a gente quer ter liberdade só nós com Jesus, só nós com o Pai. Jesus quis ir mais adiante. E ele voltou e pegou os discípulos dormindo. Ele disse: despertai-vos, nenhuma hora vocês puderam orar comigo. Na primeira oração, os irmãos sabem muito bem o que diz: Pai, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita minha vontade, mas como homem, ele sentiu assombro, ele sentiu pavor, ele se sentiu atormentado, a sua alma estava agitada, o seu espírito estava em agonia. O verso que lemos diz que, e em grande agonia, ele orava mais intensamente. Mas depois da primeira oração, ele vai até os discípulos estão dormindo, ele volta. Ele faz outra oração, mas a mesma oração, mas já com uma certa diferença. Senhor, se não é possível passar esse cálice, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele volta, os discípulos estão dormindo novamente, ele desperta, Jesus sente só. Porque, irmãos, como homem, Jesus precisava do consolo dos seus amigos. Gente precisa de Deus, mas gente, às vezes um abraço, às vezes um beijo é curador.
Quem não gosta de receber um beijo? Mas você está dando beijo? A gente colhe o que a gente planta, semeia. Quem colhe pouco, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, e quem não semeia nada, irmão. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Ainda vai, o negócio é piorar. Meus irmãos, mas o beijo que Jesus levou ali no Getsêmani não foi sarador. Jesus foi ferido com aquele beijo. Jesus sabia que Judas vinha com a turba. A turba vinha com cacetetes, vinha com lâmpadas, com lanternas, com espada. E eles ali, um momento de tensão, eles estavam nervosos também, porque não sabiam o que ia acontecer, se ia haver reação, se ia haver morte, se ia haver confusão. Eles não conheciam Jesus. Judas deu um sinal, é aquele que eu beijar, porque Jesus se vestia como os outros. Jesus era simples como os outros. Aquele que era rico se fez pobre para nos enriquecer, para nos fazer herdeiros do reino que Ele preparou para aqueles que o amam. Jesus está ali, de repente a turba chega. Jesus dá um passo para frente. A quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando Jesus diz sou eu, diz a Bíblia que todos caem por terra. Se levantam. Sou eu. Noutras palavras, Jesus estava mostrando ali, ó, não é vocês que estão me prendendo, não. Sou eu que estou me entregando. Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Sou eu, mas deixe estes em paz. Porque tinha que se cumprir. Feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram. E aí os disse, mas antes tinha Pedro. E Pedro era sanguíneo, irmão. Pedro ainda não tinha se convertido. 3 anos e meio andando com Jesus. Mas era duro na queda, Pedro. Pedro era aquele crente sanguíneo. Sanguíneo é aquele que fala pelos cotovelos, irmão. Pedro, juntando a fala de Pedro, dá mais do que dos outros 11 apóstolos juntos nos evangelhos. Pedro teimava até com Jesus. Jesus tinha dito, olha, você vai me negar isso? Eu? Nego não. Tem crente assim, irmão, é teimoso até com Jesus? Assim era Pedro. Quando Pedro viu aquilo, pegou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus coloca a espada na bainha, Pedro. Quem usa da espada, pela espada será ferido. A Jesus, mesmo ferido pelo beijo de Judas, porque nessa hora Judas dá um beijo, e Jesus diz, com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus agora toca na orelha de Malco e cura instantaneamente. Mesmo ferido, Jesus está sarando naquele momento de dor. Jesus é Jesus, irmãos. Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Ele está nesta noite aqui. Lamanjo vanaragandaragacharacandarabia. Xaragandaragandara. O que for ligado na terra será ligado no céu. Ele quer renovar a tua fé, animar o teu coração, ungir a tua mente. Mas é necessário você se ligar, adorar, conectar-se com o Senhor. Dar glória a Deus misturado com aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Os discípulos fogem. Era uma noite fria, irmãos. Mas ali naquele Getsêmani, antes mesmo dos guardas chegarem, uma grande batalha foi travada. Porque a Bíblia diz que ele em grande agonia suava gotas de sangue. O que é isso? A ciência diz que é um fenômeno raro, chamado hematidrose. O que é isso? Quando a pessoa está sobre uma grande carga insuportável,
Os pequenos vasos capilares rompem-se. A agonia era tão grande. A luta do Espírito de Jesus era tão violenta. O que era que Jesus estava ali enfrentando? Ele estava enfrentando Satanás. Ele estava ali enfrentando a sua própria natureza, que era fraca também, era humana. Hebreus capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz que Jesus clamava com grande clamor e com muitas lágrimas. Mas Deus enviou um anjo que confortou Jesus. E ele foi ouvido naquilo que ele temia. O que era que Jesus temia? Era a sua natureza não suportar o que estava por vir. Mas ele venceu na oração. Como os discípulos não estavam lá para consolá-lo, Deus envia um anjo e Jesus é consolado com a presença daquele anjo. Aleluia, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que o anjo acampa-se ao redor daquele que o teme e o irmão testemunhou que o anjo estava lá com um menino de 1 ano e 4 meses, lá no segundo degrau da escada. Hoje aqui poderia ter luto, mas hoje aqui tem cântico e celebração de vitória. Porque os anjos de Deus estão conosco. Às vezes você não vê, mas Deus está te dando livramento. Vale a pena servir a este Deus. Meus irmãos, Jesus agonizou. Agora não era pouco não, irmão. Esse sangue no original significa coágulo, caroço. A noite era fria. Os irmãos sabem que é da natureza do sangue coagular. No seu corpo todo, a sua alma estava tão assombrada, com uma tristeza até a morte, que repeliu o sangue. O sangue rompeu as veias. O sangue foi expulso pelos poros, na testa, no rosto, nos braços, na barriga, nas pernas de Jesus. Começou a brotar gotas de sangue em todo o corpo. Com a noite fria, aquele sangue começou a coagular e começou a rolar no seu corpo. A Bíblia diz que ele orava no chão duro e ele estava de joelhos e ele estava com o rosto em pó. O sangue começou a molhar a terra. Enquanto o sangue de Jesus caía no chão, em agonia ele clamava e a sua súplica subia até a presença de Deus. Deus estava com Jesus ali. Deus é Pai no Getsemane, irmãos. Irmãos, certa vez os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. Eles poderiam pedir qualquer outra coisa. Jesus era um grande líder. Senhor, me ensina a ser líder. Eles sabiam que Jesus era um grande administrador. Jesus sabia fazer as coisas acontecerem. Mas eles sabiam que o segredo da vitória de Jesus estava na vida de oração. Quando o povo estava dormindo, Jesus se levantava de madrugada e ia para o deserto e orava. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele passou a noite toda em oração para escolher na direção de Deus. Lá na cruz, Jesus estava em oração. A vida de Jesus foi uma vida de oração. Você vai vencer se você for uma mulher de oração. Você tem que estar ligadinha com Jesus, lavando a louça, dirigindo o carro, trabalhando. Você tem que estar ligado, andando na rua. Se você vê alguém, você começa a interceder por esse alguém. Se você vê um acidente, você começa a orar para Deus dar livramento. Você tem que estar ligada com Jesus 24 horas por dia. Ao amanhecer, o seu primeiro desejo deve ser Jesus. Ao anoitecer, ao adormecer, o seu último pensamento deve ser Jesus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem pode dizer, eis-me aqui, Jesus. Meus irmãos, Jesus agoniza, todo sangrado.
Mas ele podia fugir, ele sabia que Judas estava vindo, mas ele resolveu se entregar. Porque ele já tinha vencido, ele venceu ali no Getsêmani. Ele venceu o quê? Ele venceu o seu medo da sua fraqueza humana não suportar. Porque apesar da agonia ser muito forte, tinha algo mais forte ali. Era o amor que ele tinha por mim, o amor que ele tinha por você. O amor venceu a agonia, o amor venceu o medo, o amor venceu a tristeza, o amor venceu a tentação. Aleluia! Um poeta querendo descrever o amor de Deus, ele não encontrava palavras. Mas, no lampejo de inspiração, ele disse: ainda que todos os mares fossem tintas, todas as árvores fossem penas, ainda que todos os homens fossem escrivãos, ainda que todas as nuvens fossem papel, nem mesmo assim daria para descrever o grande amor de Deus. Foi este amor que fez Jesus vencer e permanecer firme e se entregar. Começou o suplício. Porque, irmãos, o sofrimento ali no Getsêmani foi muito grande. Mas ele só viu o cálice. Ele ia começar a tomar o cálice de verdade. O sofrimento na cruz foi maior. Jesus leva bofetadas, passa a noite apanhando. Os irmãos sabem, ele ficou com sede. Jesus levou tapa. A Bíblia fala tanto em tapa como em bofetadas. Cumpriu-se aquela passagem. O rosto de Jesus ficou cheio de hematomas, roxo, meio semi-fechado. Cumpriu-se aquela passagem lá de Isaías: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus ficou desfigurado de tanto apanhar. Como a lei romana não permitia que os judeus matassem, levaram até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos autorizou. Vieram os algozes, tiraram as roupas de Jesus da cintura para cima. O tormento romano é de duas formas: amarrada, presa aqui numa coluna, ou assim no toco, com as costas nuas. Um algoz da direita e outro à esquerda, com um cabo de madeira curto, com muitas tiras. Nessas tiras de couro tinha pedaço de osso e de chumbo, para rasgar a pele da vítima. E um do lado, pá! Quando esse puxava, o do outro lado, pá! Muitos morriam ali. Era tão grande, irmãos, que o sofrimento rasgava a pele e alguns mostravam os órgãos internos. Jesus suportou isso. Ali, sem forças. Quando de repente vem a cruz, colocam a cruz sobre Jesus, o maldito madeiro. Mas o maior peso não era o peso da madeira, era o peso dos nossos pecados. Mas Jesus estava sofrendo o maior crime. No entanto, ele caminha resoluto para a cruz, a despeito de na caminhada. Eu já tive a oportunidade de andar ali em Jerusalém na Via Dolorosa. E tem um momento que Jesus não aguentou e caiu. E naquele local fizeram uma capela, uma pequena igreja. E eu entrei naquele templo, muito pequena, metade dessa. Mas tem uma pintura muito bonita assim. Uma pintura, irmãos, tem Jesus no tamanho real, a cruz, tombando com a cruz, uma escultura, e uma pintura com muitos anjos. E eu achei interessante aquela pintura dos anjos, porque os anjos estavam assim com os olhos esbugalhados, olhando para o rei, para o Senhor da glória, se submetendo àquela escárnio, aquela ignomínia, aquela humilhação. Outro anjo estava com a mão na boca. Só bastava um olhar de Jesus, os anjos já resolviam tudo. Mas ele resolveu ir até o fim, por amor a você, por amor a mim. Jesus não estava mais aguentando. Chamaram um homem, Simeão, para ajudar. Leva até o Monte Caveira, Monte Gólgota.
Deita aquela cruz no chão. Coloca o braço direito, o braço esquerdo, os pés um sobre o outro. Vem o carrasco com cravos quadrados grandes, na mão ou no punho. Pá! Mas aquele martelo estava na mão de Deus. Deus estava entregando o seu filho. Cravo nas mãos, o cravo nos pés, cruzou, rasgou os dois pés, cravou na madeira. Levantam aquela madeira. Quando vai levantando, os seus órgãos internos vão sendo comprimidos. A pele começa a rasgar. Jesus começa a sentir-se sufocado. Era 9 horas da manhã. Jesus estava ali na cruz. 3 horas da tarde, meio-dia. A hora que o sol está mais sobre as nossas cabeças, que há mais claridade no dia. Enquanto todos zombavam de Jesus, os sacerdotes, os que passavam meneavam a cabeça. Um dos ladrões zombou de Jesus. A turba gritava, crucifica, crucifica. Todos abandonaram Jesus. Como os homens, os inimigos do Salvador. Porque ele não estava morrendo pelos seus amigos. Ele não estava morrendo simplesmente pelos ímpios. Ele estava morrendo pelos seus inimigos, que não tinha nada para dar para ele. Porque a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus, diz a Bíblia. Jesus estava lá. Mas ao meio-dia, o sol protestou e vestiu-se de luto. Houve trevas sobre toda a terra. De meio-dia a 3 horas da tarde. Tudo escuro. Agora, mais escuro do que aquele ambiente era a alma de Jesus. As trevas invadiram a alma de Jesus. Como assim? Sendo ele a luz do mundo? Como assim? É porque em um dado momento, o que é santo se fez pecado. O que é bendito se fez maldito. Em um dado momento, desde o pecado de Adão até o meu e o seu pecado, e os pecados que ainda serão cometidos, todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Jesus. E quando colocou os pecados de todos sobre Jesus, esse era o cálice que Jesus temia. O sofrimento físico, o sofrimento moral, o sofrimento psicológico de Jesus era nada se comparado ao sofrimento espiritual. Qual é a consequência do pecado? A separação com o Pai. Naquele momento, Deus tira o seu espírito de Jesus. As trevas invadem a alma. A alma de Jesus está atormentada. Ele está bebendo o cálice da ira de Deus até a última gota. Ele olha para cima, mas Deus vira as costas para Jesus. Lá no Getsemane, o Pai estava com ele. Mas lá na cruz, ele olha e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus foi desamparado. Jesus estava bebendo o cálice. Jesus estava ali pagando alto preço. E ele diz: tetelestai, que significa: está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou pagando o preço da redenção. Eu estou pagando o preço da salvação. A morte de Jesus foi redentora. Lá no Getsemane, Jesus estava na sombra da morte. Mas lá na cruz, ele mergulhou na morte. E a Bíblia nos ensina que a morte morreu na morte de Jesus. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia, as ânsias da morte não pôde detê-lo. As correntes foram despedaçadas. Ele ressuscita. Maria Madalena vai com mais alguém no sepulcro, domingo de cedinho de manhã.
E ela vê um ser resplandecente que diz: mulher, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo? Vivo, vivo, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! E porque Ele vive, eu posso crer no... Aleluia! Esse mundo vai pegar fogo. Não vai sobrar nem raiz, mas para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, nascerá o sol da justiça trazendo salvação debaixo das vossas almas, saireis e saltareis com alegria, como um bezerro livre da estrebaria. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e nós somos também mais do que vencedores. A Bíblia diz que por um homem a morte entrou e a morte passou a todos os homens. Mas até Jesus. Porque em Jesus veio a vida. E a vida com abundância. É verdade que o coração de Jesus estava cheio de tristeza e de pavor. Mas estava superabundando de amor por nossas vidas. Para nos resgatar. Para nos trazer. E sabe o que é que Ele quer? Ele quer nos tornar parecidos com Ele. Quando a gente começa a andar com alguém, a gente começa a parecer com essa pessoa. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de sorrir. Veja, alguém que é casado há 5, 10, 15, 20 anos. Perceba que eles vão ficando parecidos. Porque a maneira de demonstrar espanto, de ficar triste, começa a ficar parecido com o outro, vai absorvendo. Quando a pessoa começa a andar com Jesus, bem pertinho, bem coladinho, ele começa a parecer com Jesus. Quem quer ser mais parecido com Jesus aqui? Lamandios glibelclenteliplás. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. O sal fala da ação, fala do caráter, a luz fala do testemunho. O sal fala da ação no interior, a luz exterior. Viva com Deus, ande com Deus, glorifique a Deus, adore a Deus. Seja um adorador por excelência. Se é para servir a Deus, vamos servir de verdade. Pastor, mas eu sou tão faltoso, eu sou tão indigno, sou tão pecador. Bem-vindo ao time. Mas o Senhor é gracioso e misericordioso. É bem verdade, irmãos, que às vezes até na hora da oração a gente é tão ruim, que até na hora da oração às vezes vem um pensamento ruim, impuro. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não, mas se pecardes, tendes junto ao Pai um advogado. Você não está só. Às vezes, irmão, não é possível evitar. Às vezes é uma seta que o maligno joga. Um pensamento vem. Outro dia eu estava dirigindo, botei assim a cabeça fora da janela do carro. Ainda é que um passarinho atrevido soltou um torpedo bem na hora, irmão, que eu botei a cabeça fora. Ainda bem que dessa hora é bom ser careca. No instante fez a higienização. Às vezes não dá para impedir do passarinho fazer cocô. Mas a gente pode impedir dele fazer o ninho. Irmão, vê o pensamento, clama o sangue de Jesus. Levanta a tua cabeça. Vai orar. Vai adorar. Ah, irmão, quanto mais você ora, irmão, mais luta aparece, mais Deus vai te dar vitória. Mas pastor, eu estou orando, o inimigo está se manifestando. Meu irmão, não tenha medo da carranca de Satanás, não. Não tenha medo da presença dele, não. Tenha medo da ausência de Jesus. Se Jesus está com você... Mas pastor, morreu, e daí? Quem espera em Deus só nessa vida é o mais miserável dos homens. Nós não tememos mais a morte. Se Jesus nos quer vivo, amém. Se Ele quer nos levar, amém também. A morte, irmão, não causa mais pavor.
A morte é apenas o transporte que nos conduz à presença do Rei. O cristão fecha os olhos na terra e abre os olhos na glória, vendo a Jesus. Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para reconciliar? Se tiver, nós queremos orar e abençoar a sua vida. Tem alguém? Se você quer receber o perdão, a paz, a salvação, a renovação na sua vida, levante assim a mão e nós vamos orar por você. Iremos abençoar a sua vida. Você que quer receber renovação, quer restaurar a sua comunhão com Jesus, venha até a frente e nós iremos orar. Abençoar a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Que quer ter uma vida transformada depois desta mensagem poderosa do amor de Deus? Irmão, se eu não fosse crente, eu aceitava Jesus hoje. Porque Jesus é maravilhoso. E hoje nós tivemos um pouquinho da compreensão do amor de Deus. Pai, nós não somos dignos. Pai, nós não somos merecedores. Pai, quantas vezes o nosso vil coração nos engana, entristece o Senhor. Mas aqui está teu servo, tuas servas, que se ajoelham diante do teu altar, com graça, renovação, unção, vigor, em nome de Jesus. A igreja erga aqui em direção a esses irmãos, para que Deus dispense uma bênção especial sobre ele, sobre o sem Espírito. Vem, Espírito, desfaz todos os laços, repreende todo o mal, dá livramento. Vem, Espírito, lava os corações, renovamente, toca agora na tua serva, batiza com o Espírito Santo e com fogo, Jesus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, nesta noite. Lamantio labanara. A Bíblia diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, portanto, nesta hora, em nome de Jesus, nós erguemos as nossas mãos, em nome de Jesus, e repreendemos as enfermidades. Enfermidade que está no corpo da serva de Deus, em nome de Jesus. Enfermidade na coluna, na cabeça, no coração, no útero, em nome de Jesus, sai agora. No sangue, sai agora. No nome de Jesus, sai agora. Derrama o teu bálsamo, Senhor, o bálsamo de Gileade. Cura o teu povo, cura a tua igreja, cura as tuas servas. Enfermidade, pela autoridade do nome de Jesus, nós te ordenamos, saia! Em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, saia! Receba saúde, receba o toque do Senhor, receba vitória, em o nome de Jesus. Diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu abençoei as vossas vidas. Fui o canal de Deus, mas vocês vão ser canal de Deus para mim também. Como? Orando por mim. Vocês vão estar orando por mim. Pastor, como é meu nome? Paulo Roberto. Mas se esquecer, Jesus, aquele carequinha que nos visitou,
Você vai ficar orando por mim, viu? Presta atenção. Para que eu possa abençoar outras pessoas. Deus abençoe, meus irmãos. Foi um prazer. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar de pé. Vamos encerrar o trabalho esta noite cantando o hino 545, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor Paulo Roberto. Esse pastor aqui é o pastor que eu sempre falo nos cultos de missões. Que é o pastor responsável, né, pelo nosso departamento de missões. Pastor, o seu nome é muito falado aqui, viu? Tá bom. Seu nome é sempre citado aqui nos cultos missionários, viu? Pastor Paulo Roberto. Então vamos cantar o hino 545, irmãos. Para nós encerrarmos assim, com muita alegria, esse culto esta noite. Em nome de Jesus. 545. Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para oh glória, toda a igreja a me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo. Canta bem forte agora! Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte medo, então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive, que ele vive. Levanta-se a mão no amanhã, porque ele, apontando para o céu, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Oh glória, aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento agora nós vamos encerrar o trabalho. Agradeço a Deus por a presença de todos vocês que estão aqui esta noite. Agradeço, sou muito feliz e grata ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui esta noite. Louva a Deus por a vida do pastor Paulo Roberto, estava agendado pelo irmão Nilson já há alguns meses. É um pastor comprometido com a seara do Senhor, com a obra de Deus, voltado para a obra. Deus abençoe o senhor, pastor Roberto. Muito e muito mais do que o senhor é abençoado. Que o Senhor Jesus continue te protegendo em todos os momentos, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quem vai orar pelo pastor Paulo Roberto, diga amém. Amém.
Glória a Deus. Nesse momento agora nós vamos fazer uma oração pelo irmão Jacques. Cadê o irmão Jacques? O irmão Jacques está aniversariando, rapaz. Vem pra cá, saudade. Vai, irmão Jacques. Uma igreja. Todo mundo aqui gosta do irmão Jacques. Glória a Deus. O irmão Jacques é uma bênção de Deus, rapaz. Glória a Deus. O irmão Jacques está completando mais um ano de vida, né? Quem vai orar também pelo irmão Jacques? E amém? Glória a Deus. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, encerrando mais um culto divino aqui esta noite. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Senhor, sentimos muito forte aqui a tua presença esta noite. Deus, toma a vida dos teus filhos que vão se locomover até as suas residências aqui esta noite. Pai, assim como foi pregado, que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um, Deus, protegendo, guiando, abençoando, defendendo de todo o perigo, de todo o mal, guardando as vossas famílias, todos os vossos amigos, os vossos irmãos em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, toda a diretoria da nossa igreja, o nosso pastor presidente, a irmã Genilda, Senhor, a todos os demais pastores, Pai, que auxiliam o nosso pastor ali na nossa sede, o nosso querido e amigo pastor Paulo Roberto, juntamente com toda a sua comitiva, Senhor, que faz aquele trabalho de missões ali na nossa sede e se estende em todas as congregações, Senhor. Toma nas tuas mãos o teu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus, o irmão Jackson, Senhor, que está completando mais um ano de vida, Deus, que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos na tua presença. Deus, obrigado, Senhor, por a vida de todos os amados irmãos e irmãs que estão aqui esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo. E se todos concordam, diga amém. A capinha, pastor Paulo Roberto, nos abençoar com a bênção apostólica. Que a graça de nosso amado Salvador Jesus, aquele que derramou o seu sangue ali no Getsêmani na cruz, que o amor infinito que trouxe o Salvador, que fortaleceu o meigo Nazareno durante todo o suplício, que a presença consoladora do Espírito Santo, que esteve com Jesus na concepção, ao longo do seu ministério, repouse sobre esta igreja, sobre as famílias aqui representadas, sobre a igreja perseguida em toda a terra, agora e sempre. E quem concorda com esta súplica diz...